Olá, amados irmãos, graça e paz, que Deus esteja nesta tarde tão abençoada, derramando sobre a vida de cada um de vocês as doces bênçãos celestiais. Que vocês estejam desfrutando de toda a bondade de Deus, da sua misericórdia e da sua graça maravilhosa. Nós estamos bem, graças a Deus. Deus está cuidando da gente com muito amor, com a sua grande bondade. Queremos louvar a Deus, exaltá-lo e dizer continuamente que Ele é maravilhoso, que Ele é bom em todo tempo. Ele está cuidando de nós. Nós queremos nesta tarde deixar mais uma palavra de Deus para os nossos corações, e nesta noite nós queremos estar lendo o texto no livro de Êxodo, no capítulo 3, começando no primeiro versículo, que diz o seguinte: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão. E por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Por causa dos seus opressores, conheço os teus sofrimentos. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que emana leite e mel. Amém. Que Deus abençoa esta palavra poderosa que o Senhor traz aos nossos corações, para a nossa reflexão, para uma meditação acerca de um acontecimento que foi real. Todos nós sabemos que realmente isto aconteceu para a glória de Deus e para o crescimento espiritual de todos nós. Reconhecemos que a palavra de Deus é verdade e ela nunca vai passar
O Senhor disse que passa o céu e a terra, mas a sua palavra não passa. Ela é fiel e digna de toda confiança, de toda aceitação. Bem, amados irmãos, nós queremos nesta noite estar falando a respeito de que Moisés era semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés veio com uma missão especial, assim como Jesus Cristo também veio com uma missão especial. Nós sabemos a história desde o princípio, como foi o nascimento de Moisés. Nasceu em uma época difícil, aonde o rei tinha mandado matar todas as crianças, todos os meninos que nascesse no meio dos hebreus, não deveria permanecer com vida, deveria ser eliminados, mortos, jogados no rio. E assim estava acontecendo nos dias do nascimento de Moisés. Não era diferente, não foi diferente do que aconteceu nos dias do nascimento de Jesus, que logo a seguir o seu nascimento também o rei Herodes mandou matar todos os meninos dos hebreus, tentando com isso matar o rei dos judeus, que ele ficou sabendo que havia nascido em Belém da Judéia. Moisés nasce em um tempo em que Faraó estava tentando eliminar todos os meninos. Parece que não era um propósito de Faraó, mas um propósito do inimigo, porque ele sabia que nasceria ali alguém que seria usado por Deus, que teria uma missão recebida de Deus para tirar o povo de Israel das mãos de Faraó. É interessante a gente pensar, amados, que antes que Moisés nascesse, Deus já havia escolhido a Moisés para um plano especial. O pai de Moisés não sabia, sua mãe não sabia, ninguém sabia, mas Deus estava vendo que havia chegado o tempo da libertação do seu povo das mãos dos egípcios. Ele havia feito uma promessa a Abraão lá no princípio, dizendo que o seu povo serviria como escravo no Egito durante os 400 anos, mas que no final ele mesmo libertaria e levaria de volta para a terra. E nesse tempo, quando ninguém esperava, antes que Moisés nascesse, Deus já tinha escolhido no ventre da mãe de Moisés, para que ele fosse o libertador do Egito, do povo de Israel do Egito. Impressionante, irmãos, como Deus age. Nós às vezes não imaginamos como Deus trata conosco, os planos que Deus tem para com cada um de nós. Muitas vezes nós não sabemos, mas nós queremos dizer
para cada uma pessoa que está ouvindo esta palavra nesse instante, que Deus tem um plano especial para cada um de nós. Deus tem um plano especial para a sua vida, para a minha vida. Nenhum de nós estamos esquecidos diante da presença do nosso Deus. Ele nos conhece antes mesmo de nascer. Ele nos conhece. Ele já preparou para cada um de nós o seu perdão através de Jesus Cristo, desde a fundação do mundo, diz a palavra. Então, nós queremos alertar a cada uma pessoa a pensar na responsabilidade que nós temos também com o Senhor, visto que o Senhor tem um cuidado especial para com cada um de nós. Precisamos lembrar que nós também temos que ter um cuidado todo especial por nós mesmos e pelo grande amor que o Senhor Deus tem para conosco. O povo de Israel estava ali preso, escravizado, vendo seus filhos morrendo, não podiam fazer nada, mas Deus estava agindo, Deus estava trabalhando em favor deles. E por isso mesmo, foi Ele quem orientou a Joquebede, mãe de Moisés, a tomar aquela decisão, escondê-lo durante os 3 meses, enquanto ele estava ainda bem pequeno, porque ele era um escolhido de Deus, e ele não poderia ser destruído. O propósito de Deus tinha que se cumprir na vida de Moisés. E Deus, que é tão perfeito e real, faz com que a mãe de Moisés tome a decisão de colocá-lo no cesto e colocar no rio, não para que ele morresse, mas para que ele pudesse ser salvo e pudesse receber uma preparação, uma estrutura capaz de libertar o povo de Deus das mãos dos egípcios. Deus é maravilhoso, irmãos, e Ele age quando nós às vezes não estamos pensando. Ele está agindo para o nosso bem-estar. Moisés é encontrado pela princesa filha de Faraó, que adota ele como filho, e ele é criado no palácio real do Egito, recebe toda a instrução do Egito. E Moisés, quando estava já com 40 anos, foi o tempo que ele passou a conhecer os hebreus e ficou sabendo que ele era um hebreu e pôde conhecer um pouco da história do seu povo, mas logo ele teve que fugir, porque logo que ele passou a conhecer os hebreus, ele corria risco de ser morto por Faraó. Vocês conhecem a história. E Moisés então foge, e ele vai para o deserto, e ele vai parar em Midian. E no texto que nós lemos,
Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro. Ele foi acolhido na casa de Jetro, que era sacerdote de Midian. Casou-se com uma das filhas de Jetro, e ele estava muito bem cuidando do rebanho. Ele não sabia ainda do grande propósito que Deus tinha na sua vida. Ele passou mais 40 anos no deserto, e ele não sabia o que Deus ia fazer. Ele não sabia como o povo de Israel ia se livrar das mãos dos egípcios, mas Deus sabia, e todo aquele trajeto de vida de Moisés estava sendo determinado, dirigido por Deus, porque Deus tinha um plano especial para com ele. E agora, quando ele estava no deserto cuidando do rebanho, Deus aparece para ele em meio à sarça, como um fogo consumidor, um fogo que chamou a sua atenção naquela sarça, e ele ficou completamente admirado e se dirigiu para ver o que era aquela visão que ele estava tendo. E era Deus presente ali, e Deus chama ele pelo nome e fala para ele tirar as sandálias dos pés, porque o lugar que ele estava era terra santa. Moisés não conhecia o Deus dos hebreus. Moisés não tinha tido uma experiência ainda com o Senhor Deus, mas Deus estava acompanhando os seus passos mesmo antes dele nascer. Deus estava cuidando dele e ele não sabia. E naquele instante, Deus o chama e passa uma grande responsabilidade para ele, dizendo para ele que ele precisava voltar ao Egito e tirar o seu povo das mãos de Faraó. Ele disse que ele estava vendo o clamor do povo, que eles não suportavam mais, e que Moisés era o homem escolhido por ele para tirar o povo das mãos de Faraó. Chama a nossa atenção também, queridos. Mesmo que o homem não conheça esse Deus, não tenha tido uma experiência ainda com esse Deus, mas nós queremos dizer que Deus conhece a cada uma pessoa, conhece pelo nome e conhece toda a nossa vida, e Ele sempre tem um chamado especial para cada um de nós hoje, nos dias de Cristo Jesus, no tempo da graça salvadora do Senhor. Ele sempre tem um chamado para cada um de nós. Ele sempre está chamando homens e mulheres, porque na sua obra maravilhosa de redenção, Jesus Cristo está contando com cada um de nós para ser um libertador de vidas, para libertar pessoas aprisionadas pelo pecado. É interessante que Moisés não conhecia Deus, mas Deus é bem claro e fala para ele que ele era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.
E Moisés, a princípio, teve medo, mas Deus teve um tempo de conversa com Moisés, que convenceu a Moisés para atender o seu chamado e voltar ao Egito para libertar o seu povo. Ele era o homem escolhido de Deus. Queridos, nós queremos imaginar no propósito de Deus com uma pessoa mesmo antes de nascer. Ele escolheu a Moisés antes mesmo de nascer para uma nobre, poderosa missão, porque parece que só Moisés poderia fazer um trabalho como ele fez, com tanta autoridade, com tanta confiança no Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que ele só foi conhecer quando ele já estava com 80 anos. Nós louvamos a Deus, porque nós, como muitos dos judeus, a gente tem a oportunidade de conhecer o Senhor ainda quando criança e ser criado no ensinamento da palavra de Deus e ter uma formação na presença desse Deus, conhecendo esse Deus que tudo pode, que tudo é. E temos um motivo todo especial, irmãos, para nunca desistir da nossa caminhada com o Senhor nosso Deus. Olhando para Moisés sendo chamado por Deus desde o ventre da sua mãe, nós lembramos do profeta Jeremias, que também teve um chamado especial para profetizar para a nação de Israel. Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: antes que eu te formasse no ventre de sua mãe, te conheci. Ou antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Quando Deus fala com Jeremias desta forma, ele toma um susto também. E ele acha, como Moisés, que ele não podia cumprir com esta responsabilidade. Mas Deus está dizendo para ele que havia o escolhido antes que ele fosse formado no ventre. Deus já o conhecia e escolheu para ser profeta de Deus para a nação de Israel. Jesus Cristo, ele sempre teve uma missão especial. Havia uma promessa desde o princípio que ele viria da semente da mulher, nasceria um que ia destruir Satanás, pisaria na cabeça da serpente. E o tempo passou, e no tempo certo, Deus, olhando a necessidade do povo, olhando as nações corrompidas pelo pecado, ele enviou Jesus Cristo, Salvador do mundo. Nasceu também de uma mulher, escolhido, o Filho de Deus, o unigênito de Deus,
veio a este mundo com um propósito especial: salvar a todos que estavam perdidos. Porque nós falamos que Moisés é um tipo de Cristo, porque assim como Moisés veio com uma missão de libertar Israel das mãos dos egípcios, Jesus Cristo veio a este mundo com um propósito santo e maravilhoso de libertar todos aqueles que estão presos pelo poder do pecado. Jesus Cristo veio para quebrar o poder das trevas, para soltar as pessoas da prisão do inimigo, trazendo a liberdade, perdoando os nossos pecados e garantindo a salvação eterna a todo aquele que crê. É maravilhoso ver que, como o povo estava preso no Egito, escravizado ali, não podiam sair, precisavam de um libertador que fosse capaz de deixar tudo por amor daquele povo, para cumprir a promessa de Deus. É muito maravilhoso isso, que o nosso Senhor Jesus Cristo também, Ele se esvaziou da sua glória e se fez homem para morrer na cruz do Calvário, para perdoar todos os nossos pecados. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam bem, irmãos, na carta de Paulo aos Filipenses, nós temos uma palavra linda no capítulo 2, no versículo 5, que diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual ele deveria se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Glória a Deus. Veja, amados irmãos, sendo o Senhor Jesus Cristo em forma de Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual ele deveria se apegar. Ele era igual a Deus, mas ele não quis se apegar a esta oportunidade tão linda, mas a si mesmo se esvaziou e tomou a forma de servo, fazendo semelhante ao homem,
achando-se em forma de homem, ele se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Isso não é maravilhoso? Veja o que Jesus fez por nós. E veja também, no caso de Moisés, como aconteceu também com ele, coisa semelhante a que aconteceu com Jesus em Hebreus 11, 24, a gente vê Moisés, o texto está falando que pela fé, Moisés, sendo já homem, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Ele teve por maior riqueza o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Isto é lindo e maravilhoso. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo se esvaziou da glória que ele tinha com o Pai, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou tomando a forma de homem para vir a este mundo. O que ele veio fazer neste mundo? Ele enfrentou as dificuldades, a rejeição de todos, porque ele estava aqui para cumprir uma missão especial, morrendo na cruz do Calvário para salvar a humanidade que estava perdida. Eu quero, com muita alegria, deixar esta palavra no coração de cada uma pessoa. Pensa no que Cristo Jesus fez por nós. E ele fez tudo por amor a nós. Ele disse que ele não veio a este mundo por causa das pessoas boas, mas ele veio buscar e salvar todos que estavam perdidos, porque na verdade não há ninguém, não havia e não há ninguém que seja bom, que não precise do perdão do Senhor. Todos nós precisamos do perdão de Jesus para morar com Ele na glória celestial. Existe, na verdade, dois caminhos. O caminho que é Jesus, o caminho da vida eterna, o caminho que nos conduz à salvação, e o caminho largo e espaçoso que conduz as pessoas à perdição. Nós escolhemos aceitar o convite do Senhor Jesus Cristo. E Ele nos aceitou e nos recebeu como filho, e nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus e herdeiros do reino dos céus. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, o recebendo como seu único Senhor e Salvador, tem esta grande oportunidade, ser chamado filho de Deus e receber por herança o reino que está preparado para nós desde a fundação do tempo. Louvado seja Deus, que Deus esteja abençoando as nossas vidas, Deus esteja abençoando cada um de vocês de uma maneira muito especial, te dando alegria desta maravilhosa salvação.
E se alguém que está nos ouvindo ainda não recebeu o perdão do Senhor Jesus, Ele está diante de você. Você pode o receber nesta noite. Você pode ser transformado pelo Senhor Jesus Cristo se você o receber como Senhor e Salvador. Ele perdoa todos os nossos pecados e garante a salvação eterna. Graças a Deus, porque Ele nos amou de uma maneira tão especial que deu seu único Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe de uma maneira muito especial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos orar nesse instante, orar pela sua vida. Querido Deus, nós queremos te agradecer por esta palavra nesta noite. Queremos te agradecer, Senhor, pelas pessoas que vão ter a oportunidade de receber esta palavra, de receber o convite do Senhor Jesus para o arrependimento, para uma conversão genuína, para serem transformados pelo poder transformador do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pela salvação do teu povo. Quantas vidas o Senhor já resgatou, mas tem muitas pessoas ainda presas no pecado, precisando desta libertação. Levanta a tua igreja com poder e autoridade do teu Espírito, para pregar a tua palavra, para dizer a todas as pessoas, como profetas de Deus que somos em suas mãos, fomos chamados para esta grande missão, fazer discípulos de todas as nações. Usa o teu povo, usa a tua igreja, abençoa cada irmão, todas as pessoas que fazem parte do reino do Senhor, sejam usados, ó Deus, para pregar a tua palavra e dar testemunho deste evangelho do reino. Pai, visita as pessoas necessitadas nesse instante, visita aqueles que estão doentes, visita aqueles que estão clamando pela misericórdia do Senhor, visita os hospitais. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha trazer paz para o teu povo, trazendo vitórias sobre todas as dificuldades. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, todo o mal que tenha assolado a terra, em nome de Jesus, este mal seja destruído e a bênção do Senhor possa estender sobre o teu povo de uma maneira muito especial. Muito obrigado, Pai. Fica conosco, continua guardando o teu povo e sustentando com a tua graça maravilhosa. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.